Existe algo dentro de você que nunca nasceu e nunca morrerá. Algo que não pode ser tocado pelo tempo, nem pelas dores do mundo. Você sente isso às vezes, no silêncio entre um pensamento e outro, naquela sensação de que há algo mais. Um centro oculto de consciência que observa, que presencia, que apenas é. O livro de Urântia chama isso de alma, mas não no sentido comum e abstrato. Ele descreve a alma como uma criação viva, em processo, gerada a partir do seu contato com o divino, e formada pouco a pouco, conforme você escolhe a verdade, a bondade e a beleza em meio às experiências da vida. Segundo Urântia, a alma não é algo pronto, mas algo que está sendo construído, como se fosse uma ponte vibracional entre a sua mente finita e a presença infinita de Deus. Ela nasce dentro de você à medida que você vive de forma consciente, à medida que escolhe aquilo que aproxima você da sua essência mais elevada. Por isso, a alma é sutil. Não se vê com os olhos, mas se sente no íntimo. Não se prova com palavras, mas se confirma no silêncio da própria presença. E é essa alma que carrega o potencial da imortalidade, não como uma promessa futura, mas como uma realidade viva, aqui e agora, que está esperando ser despertada por suas escolhas diárias. Mas a alma, por si só, não está sozinha nessa jornada. Urântia fala de algo ainda mais profundo e surpreendente. Uma presença silenciosa que vive dentro de você desde o momento em que você tomou sua primeira decisão moral, ainda criança. Essa presença é chamada de ajustador do pensamento. E segundo o livro, trata-se de uma verdadeira centelha de Deus. Uma porção pura da mente universal, que habita dentro de cada ser humano e atua como um guia íntimo, sutil e quase sempre esquecido. Ele não fala com palavras nem impõe ideias. Ele sussurra, através da consciência. Ele não força, ele inspira. E quando você começa a escutar essa presença, mesmo sem entender, começa também a viver de forma mais lúcida, mais leve, mais real. É esse ajustador que colabora com você na construção da alma. E a alma, por sua vez, é como o espaço sagrado onde essa fusão entre humano e divino começa a acontecer. A mente fornece a experiência, o ajustador oferece a orientação, e a alma vai se formando como uma terceira realidade, o verdadeiro você, em evolução. E tudo isso acontece no mais íntimo silêncio, sem dogmas, sem rituais, sem intermediários. Apenas você, Deus e o agora. A seguir, vamos mergulhar com mais profundidade nesse mistério do ajustador do pensamento. Quem ele realmente é, como ele age em sua vida diária, e por que ele pode ser a chave mais esquecida de toda a jornada espiritual. Imagine por um momento que Deus não está lá fora, em algum lugar distante entre as estrelas, esperando ser encontrado. Imagine que Deus está aqui, dentro de você, observando silenciosamente cada pensamento, cada escolha, cada gesto de bondade que nasce sem alarde. É exatamente isso que o livro de Urântia revela ao falar do ajustador do pensamento, uma porção viva da mente divina, alojada no coração da sua consciência. Ele não é simbólico, nem metafórico. Ele é real, uma centelha de Deus que escolheu habitar em você. E está aí agora, mesmo que você não o sinta, mesmo que nunca tenha ouvido falar dele antes. Segundo Urântia, o ajustador do pensamento chega até você por volta dos 5 ou 6 anos de idade, no exato momento em que você demonstra a capacidade de distinguir o certo do errado de maneira voluntária. A partir daí, ele se une à sua mente, não como alguém que dita regras, mas como um colaborador silencioso na construção da sua alma. Ele te sugere ideias mais elevadas, inspira sentimentos mais nobres, conduz pensamentos mais luminosos, e tudo isso sem jamais invadir sua liberdade, porque ele não está aqui para controlar, mas para iluminar. Ele não interfere, ele convida. E o seu maior desafio é esse: ser ouvido no meio do barulho que você mesmo criou. Essa presença não se manifesta com espetáculo, não tem voz audível, não se mostra em rituais. Ela atua onde poucos ousam olhar, no íntimo da consciência. E por isso, é fácil ignorá-lo. É fácil confundi-lo com a intuição, com um lampejo de sabedoria, com aquele impulso interior que diz: vá por aqui, mesmo que doa,
mesmo que ninguém entenda. O ajustador está sempre oferecendo um caminho mais elevado, mas nunca força. Ele respeita até mesmo a sua recusa. Porque a única forma de fusão real entre você e o divino é pela liberdade. Sem liberdade, não há amor real. Sem escolha, não há evolução consciente. E o mais belo é que essa presença te conhece por inteiro. Ela sabe não apenas quem você é agora, mas tudo aquilo que você pode vir a ser. Ela conhece o seu potencial mais elevado. Ela já viu sua alma antes mesmo de você percebê-la. E seu trabalho silencioso é te guiar, pouco a pouco, em direção àquilo que você veio se tornar. É como se ele sussurrasse: você ainda não é tudo o que é, mas eu estarei com você até que seja. Ao longo da vida, essa colaboração entre mente, alma e ajustador cria um espaço interno cada vez mais sutil e verdadeiro. E quando suas escolhas começam a se alinhar com os impulsos mais puros do seu coração, algo mágico acontece. Você começa a viver em sintonia com o divino, mesmo sem perceber. A vida flui com mais sentido. As dúvidas continuam, mas não te paralisam. O silêncio se torna um lugar seguro, e a presença de Deus deixa de ser uma crença, para se tornar uma realidade vivida. A seguir, vamos explorar o que acontece depois dessa jornada terrena, o que o livro de Urântia revela sobre o destino final da alma, o que acontece após a morte e como a fusão com o ajustador pode levar você a um nível de existência que está além de qualquer religião, mas profundamente dentro da verdade. A maior angústia do ser humano talvez não seja a dor, nem o sofrimento, nem mesmo o fracasso. A maior angústia, ainda que silenciosa, é a ideia do fim. O medo de que tudo acabe, de que a consciência se apague, de que o amor vivido aqui não tenha continuidade em lugar algum. Mas o livro de Urântia traz uma visão diferente. Ele afirma, com uma serenidade desarmante, que a morte não é o fim de nada essencial. Ela é apenas uma transição, uma pausa entre capítulos, não o encerramento da história. E o que se move de um plano a outro é justamente a alma. Segundo Urântia, a alma sobrevive à morte física e entra em um novo estágio de existência, o renascimento em mundos de transição, chamados de esferas moronciais. Nesses mundos, a alma continua sua jornada de evolução, aprendizado e integração com o ajustador do pensamento. Mas ela só sobrevive se realmente tiver começado a se formar durante a vida material. Ou seja, não basta existir biologicamente. É preciso ter vivido de forma consciente o bastante para que a alma se cristalize, mesmo que seja em pequena medida. Por isso, cada escolha feita com verdade, cada gesto de amor, cada silêncio vivido com intenção, conta. A alma é feita de decisões reais, não de crenças. E quando essa alma atravessa a morte, ela não está sozinha. O ajustador do pensamento permanece com ela, aguardando silenciosamente o momento mais sagrado de toda a jornada espiritual, a fusão, a união definitiva entre a alma em evolução e a centelha divina que a acompanhou desde os primeiros passos na Terra. Essa fusão não acontece de forma automática, nem com base em méritos convencionais. Ela só ocorre quando a alma escolhe livremente caminhar com o divino, quando mente, vontade e espírito se tornam um só movimento. É nesse instante que o ser deixa de ser apenas humano e passa a ser eternamente integrado à vontade do Pai. Um novo tipo de existência começa, consciente, imortal, universal. Esse processo não é rápido, nem simples. É uma peregrinação que atravessa mundos, experiências, aprendizados e níveis de consciência cada vez mais sutis. Mas o mais belo é que nunca se trata de punição, e sim de expansão. O universo, segundo Urântia, não é um tribunal. É uma escola viva de ascensão espiritual. Cada alma é respeitada em seu ritmo. Cada passo em direção à luz é honrado. E nenhuma história é descartada, mesmo as mais confusas, mesmo as mais lentas, mesmo as mais perdidas. Enquanto houver o mais leve desejo de verdade, o caminho permanece aberto. Essa jornada de ascensão é feita em direção ao centro de tudo, literalmente. O livro de Urântia revela que todas as almas fusionadas seguem rumo a Ravona, o universo central de perfeição espiritual, e depois a Paradise, a morada eterna do Pai Universal.
mas não como turistas espirituais. Elas vão como filhos conscientes da fonte, prontos para participar do governo, do cuidado e da expansão do próprio universo. Em outras palavras, você não nasceu apenas para ter uma boa vida. Você nasceu para despertar, evoluir e participar da criação consciente da realidade. Saber de onde viemos é importante. Compreender o que há depois da morte também. Mas nada disso tem valor real se não tocarmos o ponto mais silencioso e transformador dessa revelação, o agora. Tudo o que o livro de Urântia compartilha sobre a alma, sobre o ajustador do pensamento e sobre o destino final do ser não é apenas uma teoria cósmica. É um chamado direto para que você desperte aqui, agora, enquanto ainda respira, sente, vive. Porque tudo começa e recomeça com uma escolha. A alma se forma a partir daquilo que você escolhe amar, daquilo que você decide honrar, mesmo quando ninguém está vendo. O ajustador te sussurra, mas você precisa silenciar para escutar. E o destino final não está longe. Ele já pulsa na forma como você olha para o outro, como acolhe suas dores, como trata a si mesmo no escuro. A vida não é um teste, é uma semente. E o ajustador do pensamento é como a luz invisível que convida essa semente a florescer. Você pode passar a vida inteira ignorando essa presença, ou pode começar agora a colaborar com ela. Não é preciso compreender tudo. É preciso escolher com sinceridade, viver com intenção, acolher o instante presente como campo sagrado onde o eterno se manifesta, não em milagres visíveis, mas em gestos simples, humanos e reais. O que Urântia revela é que Deus não está distante e o céu não está em outro lugar. O divino acontece toda vez que você escolhe o amor em vez da defesa. Toda vez que você se levanta para agir com consciência, mesmo quando ninguém te obriga. Toda vez que você perdoa, escuta ou silencia com compaixão. Esses momentos constroem sua alma. Esses momentos te tornam eterno. A fusão com o ajustador não é um evento espetacular. É o desabrochar silencioso de alguém que, aos poucos, vai lembrando quem sempre foi. Você não precisa esperar pela morte para começar essa jornada. Você pode e deve começar agora. E talvez o mais belo de tudo seja isso. Você nunca esteve só. A centelha divina sempre esteve aí, te observando em silêncio, te inspirando em segredo, te esperando com infinito amor e paciência. Agora que você sabe disso, o próximo passo é seu.